Amigos da ideia do jogo, esse Bavi de ontem terminou empatado 1-1, com domínio total do Bahia no primeiro tempo, e um jogo equilibrado no segundo tempo, onde o Vitória teve a segunda bola até fazer o gol de empate. O Vitória recuperava as bolas no segundo tempo e acabou com isso conquistando o empate num golaço do lateral direito que estreava. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: muito se falou a respeito desse clássico e quem falou parece que esquece a sua história, né? Eu, como vivi 100 clássicos desses, tenho um pouco de experiência para dizer que já participei de clássicos onde o Vitória vivia um momento ruim e já participei de clássicos onde o Vitória vivia um momento melhor. Quando eu digo melhor, no conjunto, né, do clube, do time, da administração. E nesse momento era justamente uma situação onde o Vitória vive um momento péssimo, com a sua gestão contestada por praticamente toda a torcida rubro-negra, em função dos equívocos cometidos ao longo da temporada passada. E o Bahia, ao contrário, vivendo um momento de romance com o seu torcedor, né? Invadiu a Fonte Nova, certo? Tomou conta da Fonte Nova, inaugurou lojas, né? Apresentou números crescentes de sócios torcedores, projetos, centro de treinamento em reforma. Ou seja, o Bahia vivia e vive um momento assim muito de prestígio perante o seu torcedor. E na mídia, os seus dirigentes ocupando praticamente todo o espaço, coisa que não acontece no Vitória, infelizmente. E aí o clássico ficou sobre essa nuvem, né? Nuvem negra do lado do Vitória e céu de brigadeiro no lado do Bahia, né? Contrataram jogadores de qualidade técnica discutível, mas que tiveram algum sucesso numa parte do futebol da Europa de nível 3, como é o caso de Fernandão. Renovaram o contrato de Gilberto ganhando 300 mil reais por mês, parece que Fernandão ganha 500, ou seja, o Bahia vive um momento, cresce o seu sócio torcedor, e o Vitória vive o oposto, né? Descrença, redução da quantidade de sócios, falta de credibilidade, fracasso no campo. Ou seja, o Bavi, para aquele torcedor mais apaixonado de um lado ou do outro, dizia, bom, o lado Bahia ia dar uma goleada no Vitória e o lado do Vitória ia ter que se defender para não tomar uma goleada. Mas nós sabíamos que nada disso iria acontecer, a não ser quando foge do padrão, né? O padrão é um clássico jogado duro, marcado forte e com poucas oportunidades. Embora o Bahia, no primeiro tempo, se tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ter decidido o jogo, né? O Vitória não conseguia triangulações, não conseguia toque de bola, os seus volantes muito mal. E no intervalo, Chamusca mexeu justamente no volante e o time deu uma equilibrada, avançou a marcação, começou a recuperar as bolas, criava pouco, porque o ataque é inoperante, né? Criava muito pouco. Não vimos os atacantes do Vitória dentro da área, tá? Foi o lado mais fraco do Vitória, né? Além do meio de campo, o ataque não produzia, os laterais não apareciam para jogar, né? O Jefferson torto pelo lado esquerdo, já que só usa a perna direita. E o Vitória, mesmo assim, com o avanço da marcação e o entusiasmo dos seus jogadores, conseguiu num chutaço de fora da área, justamente numa daquelas bolas que o Vitória começou a recuperar no segundo tempo,
conseguiu acertar o ângulo esquerdo do goleiro Douglas do Bahia. Depois o Bahia voltou a ter o domínio e terminou o jogo em cima do Vitória. E o nosso goleiro Ronaldo, que deixa dúvidas em todos nós, mas a gente tem que reconhecer quando o trabalho é bom. Ele ontem fez uma bela partida, né? Ainda acho um pouco precipitado, mas ontem ele foi um goleiro extremamente destacado, cumprindo sua missão com louvor, né? Talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Mas o Bahia tentou, botou Fernandão para jogar, bola aérea, né? Aí o nosso treinador botou o Renan justamente por causa da bola aérea em Gilberto, em Fernandão. Mas nada demais aconteceu no jogo e o jogo terminou 1-1. E fica a lição, né? Para aqueles que imaginavam que iria se confirmar uma situação fora de campo, dentro de campo, a coisa muda completamente, né? Agora, o que fica para o futuro é o seguinte: o Bahia é um time que vai continuar brigando da 10ª posição para trás, a não ser que fortaleça muito sua equipe, ele não tem dinheiro para isso. Porque embora hoje todo mundo ache que o Bahia está capitalizado, realmente fez muito dinheiro agora com venda de jogadores, né? Mais de 40 milhões, segundo me consta. Mas o Bahia é um clube que ainda tem muita dívida, muita coisa. Então, e a diferença de orçamento para os grandes é muito difícil de ser alcançada, porque eles crescem todo ano, né? Então, e o nosso clube, o Vitória, mostra que, tirando o clássico, que é um jogo atípico, nosso time está muito longe de ser um forte candidato ao acesso. Precisa melhorar muito, né? Mas o que se viu foi muita luta, muita disposição e pouca qualidade técnica, né, da nossa equipe. Poucas triangulações, poucas jogadas. Isso nos deixou preocupados, né? Estamos com um time ainda muito abaixo do mínimo que nós vamos precisar se quisermos ser candidato ao acesso. Tá bom? Um abraço para todos.